A gente está fazendo enquetes lá pelo Telegram para escolher os assuntos, trabalhando assim por demanda, com essa coisa de lives, porque vocês sabem que a permacultura tem muito assunto para tratar, então a gente está vendo o que as pessoas nesse momento estão a fim de saber. E na nossa última enquete teve, entre outros temas, regeneração de paisagem, recuperação de paisagens e regeneração do solo, e transição da cidade para o campo, que ficou em segundo lugar. Então a gente trouxe esses dois assuntos para essa semana. E a história da cidade para o campo é a minha história. Eu sempre quis morar no campo, mas eu nasci e cresci em São Paulo. E eu tive muita sorte, eu tive uma família que sempre levou a gente para viajar, para estar perto da natureza, nem que fosse sair de final de semana de São Paulo, passar o dia na estrada, ir até algum lugar e depois voltar. Eu sempre pude ter eu não tive uma vida, uma infância desprovida de natureza. Mas conforme eu fui vivendo e fui crescendo, foi se intensificando realmente uma vontade de viver no campo, de viver uma vida rural. Não era assim que eu tinha vontade de estar na praia. Eu tinha vontade de agricultura, eu tinha vontade de ter uma vida rural. Uma ideia que eu tinha de uma vida campesina. E ao longo da vida, você vai confirmando as suas escolhas, vendo se realmente você quer fazer aquilo ou não, se aquilo tem a ver com você ou não. Então a primeira coisa que eu acho importante nessa história de transição é a gente investigar essa nossa decisão, ver se ela é autêntica. Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa, por exemplo, eu tive muitos momentos assim porque eu estava de saco cheio da cidade, eu não aguentava mais. São Paulo, por exemplo, é uma cidade que você tem que pagar para fazer tudo, né? Você pode no final de semana ir no Ibirapuera, você tem alguns parques, algumas praças, mas para o tamanho, para a população da cidade é muito pouco. Então, se você quer fazer qualquer coisa, você tem que pagar normalmente para sair da cidade. Precisa desse tempo para sair da cidade. Tem algumas coisas que facilitam a sua decisão ou não. Eu sempre trabalhei como autônoma. Quando eu estava em São Paulo, eu tinha uma companhia de teatro. Então, isso facilitava a minha vida. Por mais que eu precisasse vir para São Paulo, eu precisava vir para São Paulo todo final de semana. Eu podia passar toda a semana fora da cidade. Mas eu ainda não podia me distanciar muito de São Paulo. Então, meu primeiro movimento foi procurar uma cidade próxima de São Paulo. Eu me mudei para São Roque, depois eu mudei para Atibaia. E depois também só quando eu tomei a decisão de mudar de trabalho é que eu consegui ir mais longe, né? Que eu consegui ficar mais distante da cidade. Então, minha primeira sugestão quanto a essa tomada de decisão é você se investigar interiormente por que você está tomando essa decisão. Se isso é uma coisa autêntica, se ela vem só do saco cheio, porque a sua vida vai mudar muito da cidade para o campo. Quanto na cidade você resolve tudo com dinheiro, ou você reclama para o prefeito, mesmo que ele não faça nada, você também não pode ir lá e consertar o cano, é completamente diferente da nossa situação agora. Agora aqui, se quebra o cano, estoura o cano, eu chamo o prefeito aqui, né? E o prefeito tem que ir lá consertar. Você está responsável pelo seu gerenciamento de água. Você é responsável por uma boa parte da produção do seu alimento. Da manutenção das tuas coisas, da energia, de resolver essas coisas, né? Então eu tenho usado essa expressão com a Tati, né, de que a gente é prefeito do lugar, né, e você assume, que é uma das coisas que o Bill Mollison diz, você assume a responsabilidade sobre as suas coisas, né? Então isso faz uma diferença, né? Então, essa sondagem interna inclui você imaginar um pouco como é que seria essa sua vida no campo e começar a perceber se isso tem realmente a ver com você ou não. Um outro elemento de decisão que eu acho importante é sondar com as pessoas, conversar com as pessoas que possam falar honestamente sobre como elas vivem no campo, que dificuldades que ela tem e tudo mais. E eu estou falando campo assim no geral, claro que não é igual morar num sítio no interior de São Paulo, em Minas Gerais ou aqui no Rio Grande do Sul. Cada lugar tem a sua configuração, mas do grossão assim de sair de uma cidade e de ir para o campo,
mais ou menos você vai pegar nessa conversa muita informação para você te ajudar a tomar essa decisão. Agora, eu pessoalmente tenho uma ferramenta para tomar decisão que eu acho que é importante para qualquer coisa na sua vida. Você pode usar essa ferramenta realmente para qualquer decisão que você tenha que tomar, que você não sabe o que vai fazer da vida. Eu faço assim, eu procuro racionalizar, entender ao máximo a situação a partir de um ponto mental, ou seja, intelectualmente eu avalio, eu posso mudar de cidade, eu vou ter que largar meu emprego, eu posso largar meu emprego, como é que eu vou me manter lá? Ou o que eu quero fazer para me manter lá? Será que eu não vou ficar entediado no campo? Será que você faz todos os questionamentos intelectuais que vierem na sua cabeça e que resultarem dessas conversas? Mas depois você não decide com a mente. Eu nunca decido com a mente. Você faz tudo isso, a mente é boa para coletar e analisar esses dados, mas depois você procura fazer um tipo de uma meditação que você fica bem imóvel, assim, com o corpo bem parado. Procura fazer um relaxamento, esvaziar sua cabeça. E aí você chama aquelas cenas mentalmente, internamente, do que você quer fazer. Por exemplo, se enxergar numa horta, se enxergar nessa vida no campo. E aí você tenta perceber quais são as suas sensações. Se a sensação é ruim, mesmo que a cabeça diga que é bom, eu nunca faço aquilo que eu tenho uma sensação ruim. E, na verdade, o corpo ele é um instrumento de decisão muito mais confiável do que a mente, porque a gente tem várias formatações mentais. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga paulistana que sonhava viver no campo. E a ideia dela de viver no campo era uma casa bonita, varandada, com um grande gramado ao redor e um pôr do sol todo dia. Assim, ela realmente sonhava com isso. E antes dela conseguir esse lugar, ela comprou um Jeep e pôs nesse Jeep aquelas rodas com garra que é para andar em estrada de terra. Bom, a vida foi trazendo um monte de circunstâncias que ela não realizou isso, o pneu desgastou antes dela realizar esse sonho. Então, o que a gente está querendo construir com vocês? Um passo a passo de tomada de decisão e como você construir as pontes para você realmente conseguir ir para o campo. Então, nesse ponto da decisão, a minha sugestão eu não fiz tudo exatamente assim na minha transição, mas eu vejo que se eu tivesse feito seria muito bom. Investigar interiormente, sondar, começar a se tomar pé do que seria viver no campo e depois começar a fazer esse exercício de reflexão e sentimento, para ir confirmando essa sua decisão. Tem um fator também que no momento que você tem uma decisão genuína, ou seja, que você realmente decide sobre alguma coisa, o universo conspira, a gente também crê nisso, obviamente, que o universo conspira a favor disso. Então você começa a encontrar pessoas que estão conectadas com isso, chega um material para você ler sobre isso, você fica sabendo de um curso a respeito, alguém te convida para ir num lugar que tem relação com isso. Então a gente diz que isso são sinais, tudo isso tu vai começar a observar. Ou seja, nós nem entramos na questão técnica disso ou daquilo outro. Nós estamos fazendo uma avaliação agora, né, sobre a questão das percepções para você ter mais segurança sobre essa atitude de fazer a mudança. A princípio a gente está falando disso agora, né? E a Tati está colocando bem colocado isso, porque ela vivenciou isso também, e todos nós às vezes tomamos decisões. Então a gente está colocando um pouco, primeiro isso, né, que seria meio que conhecer o sentimento que você está tendo. Assim como tu sente medo, tu tem um arrepio, né? Então você vê uma imagem do que você está pretendendo fazer no campo e o que traz isso em ti como sentido, para não ser um devaneio, porque tu acha que, sei lá, morar no campo vai ser bonito, que tu vai correr atrás de uma borboleta amarela, sei lá o quê, né? Ou seja, que seja uma coisa que tenha uma certa realidade, né? Depois que isso está, vamos dizer assim, resolvido contigo e você começa a ter os sinais desse processo todo, né? Você pode entrar na racionalidade da coisa, ou seja, eu tenho algum recurso, quanto eu tenho, por quanto tempo eu me mantenho, porque as realidades são bem diferentes, porque como a Tati estava colocando, uma pessoa que está em São Paulo, tu saiu na porta de casa, tu está gastando, tu vai comprar água, tu vai comprar isso, tu vai comprar aquilo, sempre tu tem um gasto, né? Então, tu não tem nenhuma receita no campo tu tem coisa que você pode comer, tu tem coisa que tu não precisa pagar, etc, né? Mas isso é uma parte, né? Mas
no momento que tu toma essa decisão, o que a gente aconselha é que a pessoa procure alguém que entenda do assunto para decidir se você tem um sítio que é de herança, ou é de um amigo, ou de uma tia, ou sei lá o quê, ou vai ter que comprar um, se vai ter que comprar, escolher muito bem escolhido, né? Então, antes de comprar, procurar alguém que te ajude. É comum as pessoas nos procurarem para dar uma consultoria, e aí a pessoa já está com aquilo comprado. Então, aí tu vai trabalhar a partir do que tem, né? Então, se vai fazer isso, se vai fazer uma compra, o ideal é que você tenha mais de uma opção, não precisa muitas, mas mais de uma opção de escolha, certo? E pegar pessoas que tenham noção do terreno para poder avaliar, que nem quem vai comprar um carro usado e não entende nada da mecânica. O ideal é tu pegar alguém que entenda um pouco de carro para ver como é que está a situação do veículo, né? Seria uma coisa mais ou menos assim, né? Então, uma vez que você toma essa decisão, realmente você começa a aspirar e querer morar no campo. Eu vivi muito isso e eu fui indo assim cada vez mais longe de São Paulo, até que Deus falou, tá, você quer ir longe, vai para Bagé. Me mandou realmente... Muito longe. Eu estava ali a 60, 100 quilômetros de São Paulo e daí eu mudei para um lugar mais longe. Você começa a realmente construir as pontes para você cruzar isso, que é isso que o João está dizendo. Então, eu vou dizer por mim, a gente, se nasceu e cresceu na cidade, tem uma visão muito equivocada de muitas coisas no campo. Eu fui aprendendo isso pouco a pouco. Então, aí, esse ponto que eu chamo de quebrar as barreiras e construir as pontes é desconstruir um monte de ideia que a gente tem do que é bom e o que é bonito no campo e começar a construir as pontes. A ponte mais importante que a gente tem que construir é conhecer as ferramentas. Vocês sabem que a gente trabalha com permacultura. A permacultura é a plataforma que te dá a maior gama de ferramentas e de conceitos para você ir construindo essa ponte até esse sonho de morar no campo e para depois você sustentar esse sonho de morar no campo, porque não é só chegar lá no terreno e falar assim, pronto, cheguei, estou morando no campo. Daí você vai realmente começar a sua vida no campo, você vai viver lá e interagir com a paisagem e tudo mais. Então eu tenho uma experiência que eu passei várias vezes com o João. A gente viajava pelo interior de São Paulo e Rio e Minas, logo no começo, né, que a gente se conheceu. E eu olhava a paisagem e achava tudo tão verde, né, tão bonito, aquele pasto. Imagina, você sai de São Paulo e pega a estrada, você já começa a ver um monte de verde, um monte de árvore. E o João do meu lado falava assim, que horror essas paisagens, que horror tudo isso, esses morros estão vindo abaixo, olha essa erosão. E eu falava assim, mas olha aquela vaquinha tão bonitinha, olha aquele pasto tão fofinho. E o que eu via? Eu via uma paisagem de degradação de um bioma que era a Mata Atlântica, mas para o meu referencial, que era prédio e asfalto, aquilo estava bonito. Ou seja, as referências que a gente tem morando na cidade sobre quais são os elementos favoráveis ou desfavoráveis num terreno, não só para a gente comprar ele se a gente não tem, como para a gente tomar decisões nele se a gente já tem o terreno, são normalmente muito equivocadas. A gente tem que fazer um trabalho realmente intenso de leitura da paisagem e estudar com a permacultura esses elementos, enxergando indicações de água, enxergando indícios de que um terreno, um morro está vindo abaixo, que você tem um processo erosivo, que aquilo é urgente, que você precisa parar aquilo. Então, se você não faz essa educação, que é o que eu chamo de quebrar as barreiras, você vai tomar muitas decisões erradas na sua vida no campo e vai gastar muita energia, e vai gastar muito dinheiro, e vai gastar muito tempo, e esse vai ser um dos elementos de você que leva as pessoas a desistirem de continuar vivendo no campo. Eu vou dar alguns exemplos, assim, por exemplo, você geralmente que vai procurar um terreno, você vai no tempo que te sobra, né? Quem está trabalhando, no caso, vai num fim de semana, vai aproveitar um fim de semana para ir olhar um sítio. Aí tu vai de dia, né? E geralmente, sei lá, num sábado ou num domingo. Então tu não sabe o que acontece à noite ali, tu não sabe o que acontece quando está chovendo, porque dificilmente tu vai sair de casa chovendo para ir conhecer um sítio, ninguém faz isso, né? Só a gente que trabalha com essas coisas que procura fazer isso, né? E tampouco vai ir à noite, né? Então o que acontece? Tu vai de dia, né? E vai sair de lá tipo 4 ou 5 horas da tarde e tu não sabe que a partir das 11 horas da noite tem uma boate a 3 km de distância dali, não sei se chama boate, um lugar de festa, sei lá o quê, né?
a 2, 3 quilômetros dali, com um som num volume absurdo, e aquele cara liga aquilo na sexta, desliga no sábado de manhã às 6 da manhã, depois ele liga de novo às 10 horas da noite, desliga no domingo às 6 horas da manhã, e tu tem aquilo todo fim de semana. No fim de semana que tu tá liberado para ir pro sítio, tu tem que ouvir aquela porcaria toda, né? Ou, por exemplo, porque a gente, como trabalha com isso, tu vai ver os ventos predominantes, tu vai ver o que tem, né, no sentido leste do teu sítio, porque pode ter um abatedouro, pode ter alguma coisa que libere cheiro, etc, etc, etc. Então tem uma série de coisas que a gente vai e consegue perceber, porque tem um olhar para isso, né? Por isso que a gente trabalha com isso, né? Então, aí entra várias coisas que a gente chama de conhecimento transferido, que é quando eu não consigo ver, eu procuro conversar com os vizinhos para saber, esse riacho está correndo água, mas ele corre no verão, na seca? Não, ele corre só no inverno, né? Ou seja, a nascente tem sempre água, tem água só agora. Você vai num período de chuva, geralmente tem água. A questão é que você vai precisar de muita água quando não tem água. Então são vários elementos e fatores para decidir se tem uma subida muito íngreme, se o teu carro vai conseguir subir nisso quando chove ou não. De preferência aí também nos dias de chuva, no lugar que tu está interessado em comprar, porque o terreno muda, saber por onde correm as águas, enfim. Isso nos cursos a gente passa uma quantidade enorme de exemplos com relação a essas coisas, né? Reais, assim, né? De trabalhos que já se fez, etc. Né? Isso. E o que dá essa base é a metodologia de permacultura, porque ela traz as ferramentas para você conseguir enxergar essas coisas no terreno. Depois vai ser o seu treino, claro, você vai treinando, mas você já sabe o que você tem que olhar. Né? Você já sabe que você tem que identificar, por exemplo, qual é a face predominante do seu terreno. Se ela toma mais, se ela está virada para o leste, para o norte, para o sul ou para o oeste. E isso vai determinar muita coisa na sua vida. Por exemplo, você pega um lugar como aqui, frio, na serra, o seu terreno é todo face sul, você vai ter muito problema com lavoura, com plantio, você vai ter muito frio no inverno. Umidade, fungo. Muito problema de umidade e fungo, ou seja... Para que, de repente, comprar esse terreno se você pode comprar outro, ou então comprar esse terreno por um valor menor do que estão oferecendo, né? Então, essa base da permacultura, e principalmente o método, ela vai te dar a ferramenta para você fazer isso, construir as pontes para você chegar no campo. Então, visita os lugares em tudo que é época. De novo, o exercício da imaginação e do sentir, do pensar e do sentir é importante. Por quê? É muito comum a gente ter assim, eu quero sair da cidade e ir para o campo. E aí a gente pergunta, fazer o quê? A pessoa diz, viver no campo. Só que para viver no campo você tem que fazer alguma coisa. Ou para gerar a sua renda, ou porque você vai ficar lá como? Você vai ficar fazendo alguma coisa. E aí a gente, no curso de permacultura, dá uma gama de possibilidades de coisas que você pode fazer, não só para ter rendimento, como você pode fazer para garantir a sua segurança alimentar, a sua segurança hídrica, ou para estabelecer redes, ou porque você vai fazer uma hospedaria e você quer sustentar aquilo. Então você tem que ir investigando, através desse exercício de sentir, o que você gosta de fazer. Porque eu vou dizer assim, olha, eu acho que é super bom, é super rentável plantar morango, mas de repente você não tem a menor aptidão para isso, você nem quer trabalhar com agricultura, você quer trabalhar com animais, alguma coisa assim. Então você tem que fazer essa investigação do que eu quero fazer no campo. É uma pergunta importante. E tem uma coisa para analisar, assim, por exemplo, às vezes não é quanto é que você ganha, mas quanto é que você gasta. Então, por exemplo, nessa transição tu pode pensar assim, bom, eu estou morando em tal lugar, eu ganho tanto e gasto tanto, em que tu gasta? Então, né, de repente você paga aluguel, etc. Essas coisas todas vão parar, né? Tu vai para um lugar, tu não vai ter esse gasto, né? A energia rural é mais barata, a água tu pode prover, energia também, de repente tu pode prover parte da tua energia. Então, várias coisas que você está gastando, tu pode reduzir do custo, né? E outra que na cidade geralmente as pessoas investem muito em roupa, né? Para sair, para não sei o que, para não sei quanto, né? E no campo tu vai ver que a tua roupa tu vai gastar porque a roupa vai gastar, porque vai estar sujando, mas tu não tem muito que estar botando roupa e coisa, porque né, ninguém vai vir te fazer uma visita para olhar a tua roupa, né? Só os bichos, né? Que vão te ajudar a sujar a tua roupa, né?
Então, começa a mudar várias coisas com relação a isso, assim, né? Tu vai ver que a tua roupa dura 10, 15 anos, né? E então essas aí que a gente entra na questão das mudanças de hábitos e as mudanças culturais. Tu começa a mudar a tua cultura de vida, né? A tua forma de vida com relação às coisas. Os teus consumos são outros, né? Tu começa a gostar de ferramenta, tu vai querer comprar ferramenta, porque as ferramentas têm uma relação direta com as coisas que tu quer fazer. Então, a tua percepção, a tua visão com relação ao espaço, né? E a tua vida começa a mudar. O que tu vai ler, o que tu vai buscar fazer, isso se é isso, ou seja, se você vai querer ir para um lugar e produzir alguma coisa, etc, etc. E tem uma infinidade de coisas que pode fazer, né? Ou seja, que pode querer produzir, né? Enfim. Eu saí de São Paulo no ano 2000, só que aí eu morei em cidades menores, morei em São Roque, morei em Atibaia, e 10 anos depois, em 2010, eu vim para cá. Então faz 20 anos que eu tô fora de São Paulo, e faz 10 anos que eu estou numa situação rural de fato. A adaptação no campo, isso eu ia contar agora, uma questão rítmica que eu acho bem importante. Depende de qual cidade você está saindo. Mas eu estava saindo de São Paulo. Então, você entende que São Paulo, se você é meio incompetente no seu trabalho, tem uma fila de 50 mil pessoas atrás para ocuparem aquela vaga, por exemplo. Para o seu trabalho aparecer em São Paulo, você tem que ser bom naquilo que você faz, né? Eu tive uma companhia de teatro por 14 anos e até que a gente conseguiu um espaço no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, isso foi muito tempo de trabalho. Aqui, que é uma cidade pequena, uma pessoa vai viajar para Livramento e sai no jornal, porque não tem muito o que falar no jornal, então eles falam qualquer coisa no jornal. Agora, você imagina uma cidade como São Paulo, quantas coisas não tem para sair no jornal. Então, assim, a forma que uma pessoa cresce numa cidade é muito diferente de que ela cresce numa cidade interior ou da forma que ela cresce no campo. E você tem um ritmo completamente diferente. Então, eu já tinha saído de São Paulo e morado em São Roque, que é uma cidade parada no tempo, não sei se alguém conhece. São Roque é uma cidade mais antiga que Sorocaba, que é 40 quilômetros para frente, só que ela não tem talvez 1/20 do desenvolvimento de Sorocaba. E eu já tinha morado um tempo em São Roque quando eu me mudei para Atibaia. Mesmo assim, eu chegava em Atibaia, por exemplo, na padaria, e pedia 3 coisas de uma vez. Eu dizia, me dá 6 pães, me dá uma rosca e me dá 5 bolinhos. A moça vinha para mim com 6 pães e perguntava, tá, e que mais? Eu falava, bom, a rosca e os 4 bolinhos. Ela me vinha com a rosca e perguntava, que mais? Dizia, e mais os 4 bolinhos, já falei 3 vezes, assim. Mas o que acontece? O ritmo das pessoas é completamente outro. Isso falando de cidade maior para cidade menor. Quando você vem para o campo, você vai começar a estabelecer essa relação rítmica com a natureza. Tem a ver com a live que a gente falou de padrões e comportamento. Você começa, não adianta querer plantar um troço de verão no inverno. Não tem esses quereres que na cidade tudo que a gente quer, você vai lá e compra e pronto. No verão você não tem água e você depende do seu gerenciamento de água, então você tem que fazer as coisas conforme o tamanho do dia naquela época do ano, conforme a condição e a vocação natural das plantas naquele bioma. Então, você tem um processo de adaptação, e é por isso que eu falei da questão da decisão, que se você começar a imaginar verdadeiramente, começar a pensar como será que é no campo, você já começa a identificar se realmente você quer fazer isso ou não. Se você faz um curso de permacultura, aquilo vai, claro, abrir muitas portas, muitas possibilidades para você. Você nasceu em São Roque... E eu não tô falando mal de São Roque, é só que São Roque você sabe como é, né? E que diz que agora tá bem legal. Bom, eu fui estudar música lá na Brasital, em São Roque, e o professor falou pra mim assim, você não vai ficar aqui muito tempo. Eu falei, por quê? Ele disse assim, não, vocês são muito legais pra ficar nessa cidade, trabalham com teatro e tem um espírito que não é o espírito da cidade. E no fim a gente foi embora mesmo. Bom... O que eu acho importante nessa coisa de adaptar, tentar se planejar, ver como
como seria, fazer essas investigações, tudo é muito importante. Agora, é muito importante deixar o espaço, até um bom pedaço, para o imprevisível. Porque a gente não tem como planejar tudo, não tem como ter a decisão 100% tomada. A gente vai aprendendo enquanto vai fazendo. Então, relaxa, sabe? Faz sem a tensão de que eu tenho que planejar tudo, eu tenho que prever tudo. A gente vai entrar em umas coisas agora bem pontuais, por exemplo... Tu tá ouvindo o que tu tá falando? O que eu tô falando? Eu vou levar um pito, eu acho. Não, tá. Que a Tati é muito da agenda, da lista, da coisa, e às vezes tu acorda e aí mudou tudo o que tu vai fazer porque aconteceu tal coisa, ontem mesmo morreu um cavalo, eu já tive que sair atrás para resolver isso. Então, às vezes tu pensa que vai ser de um jeito, aí tem um cano que rebentou, tem outra coisa que não sei do que, então o ritmo do ambiente te puxa para dar o ritmo dele, para as coisas dele, né? Obviamente que a gente se planeja para fazer as coisas, mas que tem uma mudança do ritmo, tem. Tá vendo? Ainda estamos com alguma coisa para se adaptar, né? Porque eu fui produtora de teatro por 2 setênios, então é claro que eu tinha tudo na ponta do lápis, e se você tem uma estreia marcada, você não tem como não cumprir aquela data e aquela meta, e no campo as coisas não são assim, né? O ambiente vai ditar muito mais o ritmo do que você dita numa cidade. E esse que é o problema, na verdade, porque a vida na cidade ela é muito artificial, ela é muito distanciada e muito alienada do ritmo natural. E isso, na verdade, traz várias complicações pra gente. A gente já falou isso numa outra live, não é o tema aqui, mas isso vai interferir diretamente na sua adaptação no campo. E pode ser eventualmente ir também aberto para essa possibilidade de que você vai, investe, faz tudo e resolve que talvez aquela vida não seja para você. Eu acho que não acontece porque é muito... para quem acha assim que a vida na cidade é agitada e acontece um monte de coisa, eu vejo que a vida no campo é muito mais agitada e acontece muito mais coisas e você tem muito mais coisas para fazer o tempo inteiro. Nunca tem tédio. Quando veio essa história de quarentena, eu falei, nossa, que bom, vou conseguir fazer todas as coisas. Aí falaram assim, acho que vai até setembro. Eu falei, nossa, que bom, então vai dar tempo de eu fazer as coisas que estão por fazer, né? E uma coisa que eu gostaria de colocar, que já seria, por exemplo, dentro de uma visão de planejamento da história, ou de ir estruturando esse pensamento, né? Eu, quando trabalho com os pequenos agricultores, eu falo do real ao ideal. Então, o cara tem o real, que é a propriedade dele assim como ele está, e o ideal é o que ele está querendo fazer, é o sonho, né? As pontes, né? Como a Tati estava falando. Então aí tu vem construindo, independente de ter ou não o recurso, vai construindo essas pontes. Como é que tu vai fazer o ideal do que tu queres, né? Então, coisas que vai ser a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, etc, né? Então, uma sugestão também é você visitar pessoas na região que tu está pensando em ter sítio, não só pessoas urbanas que foram para o campo, mas também agricultores que moram lá, e saber o que eles estão fazendo, o que eles estão produzindo, né? Você pode fazer um levantamento na cidade também para ver o que falta, né? Às vezes não tem, por exemplo, aqui em Bagé não tem pouquíssimos viveiros, não tem produção de flores, não tem produção de muda de hortaliça, não tem produção de um monte de coisa. Então, de repente, essa pode ser uma coisa, você começar a estudar para, sei lá, como a Tati falou, plantar morango, que geralmente não tem morango orgânico na cidade, é muito raro, né? Então, isso é uma coisa que dá bastante renda. Né? Ou eu digo, eu vou criar galinha orgânica agora, galinha, né? Essa galinha feliz que o pessoal diz, não sei o que. Não, eu vou fazer, né, montar uma estufa de suculentas, ou eu vou trabalhar com cactos, ou eu vou trabalhar com hortaliça, enfim, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. Então, se você visita as pessoas que estão fazendo isso, né, te dá como a Tati falou, tu vai olhar aquilo e tu vai sentir se aquilo para ti é bom, se você vai sentir uma coisa boa olhando aquilo, né? Então aí tu vai tomando, vai criando um corpo, vamos dizer assim, esse querer, ele vai começando a ter agregados a esse querer, né? Ou seja, um querer que vai juntando forças para fazer essa transição, para fazer essa passagem, né? Nós estamos com meia hora de live. Eu fiz uma coisa... E o pessoal podia, se quiser... Eu só dizer uma coisa assim. A gente daí, vamos supor que decidiu, construiu as pontes, tomou um pé de permacultura ou alguma estratégia de ocupação rural, né? Alguma ideia, você tem do que fazer. Quando eu fui para São Roque, eu não fui para o terreno que eu tinha lá.
Eu aluguei uma casa na cidade e passei um ano lá. E foi muito bom porque eu resolvi não ficar nessa cidade. Resolvi mudar dessa cidade. Então, agora a gente tá com um casal também de conhecidos que investiu num sítio e teve que sair do sítio. E aí eles já tinham feito uma casa, já tinham feito uma estrutura pesada que você investe um monte. Então, a gente sempre sugere, quando você for pro seu terreno, se você tem um terreno, se você comprou, não importa. Não faz a casa principal. Faz uma estrutura leve, que Com depois certeza. vai ser assim uma casa de hóspede. Uma casa de hóspede, Uma que sala depois de ferramenta. que depois pode ser um lugar das sementes, que depois pode ser um anexo de um galpão, ou seja, você constrói uma casa pequena e depois vai fazer um galpão do lado. Mas não chega no terreno construindo aquela casa dos seus sonhos que você acha que vai durar a vida inteira, porque a gente vai se adaptando, não tem como preparar a adaptação. A adaptação você faz no lugar, você faz vivendo no lugar. E às vezes, várias vezes, na verdade, você vê que você construiu uma coisa que não precisava ser tão grande. Uma outra coisa comum é a pessoa que sai da cidade para o campo construir casa de 2 andares sobrado. Não precisa não construir faz sobrado, né? Você gasta um detalhe mais. só, assim, fazendo um gancho no que a Tati está falando, que é bem importante, por exemplo, bem o que ela disse. Então, tu faz uma casa, uma peça pequena, que dê para você ficar, mais ou menos, né? E às vezes tu vai ver que não era bem ali no terreno, depois que tu vai convivendo no terreno, que tu queria morar. Tu acha que fica melhor um pouco mais para lá, perto daquela outra árvore. Se eu tivesse visto, eu teria feito lá não sei o quê. Então, como a gente sabe que essas coisas acontecem, e não é um terreno da cidade, de 10 por 30, você tem às vezes uma área de hectares, né? Então, faz primeiro uma peça que pode servir para qualquer coisa depois, né? As pessoas, muitas estão morando em apartamentos bem pequenos da cidade, faz uma coisa pequena, né? Faz como se tu estivesse fazendo uma mudança parcial para outras coisas, né? Ou faz um galpão que vai caber ferramentas e vai ficar uma coisa bem simples, né? Faz um galpão, dentro desse galpão você fecha uma parte menor de madeira e mora ali, né? E depois esse pedaço fica para você armazenar coisa. Então o galpão vai ter uma área grande, sei lá, uns 200 e tantos metros quadrados, né? E aí você faz como se fosse um loft ali dentro para fazer uma casa, depois tu faz a tua casa, né? Então o galpão vai receber material, depois quando for fazer a casa, né, organiza as ferramentas, etc. Aí depois tu parte para casa, e aí tu vai partir para esse projeto da casa já com mais segurança do terreno, do espaço, etc, né? Isso. E um outro fator disso que eu estava colocando, é começar a mensurar nesses resultados. Bom, se eu fizer tal coisa, eu posso ter uma receita de tanto. Se eu fizer tal coisa, eu posso ter uma receita de tanto, né? Mas não pensando num salário de uma capital, por exemplo, né? Porque é completamente diferente, né? Por exemplo, até mesmo o salário do interior para o salário de uma capital, porque os gastos são outros, né? Nós aqui, por exemplo, onde a gente mora, em 10 minutos a gente já atravessa a cidade, né? Em São Paulo, em 10 minutos, tu não sai nem do estacionamento ainda, né? Então, os parâmetros são outros, né? Ou seja, em 15 minutos tu dá uma rodada na cidade toda, né? Então, os consumos de gasolina, de tudo, é tudo muito diferente, né? Você consegue ligar, eu posso ligar para um cara agora, o mecânico vem aqui em 15 minutos na minha casa e me fazer um socorro. Isso aí em São Paulo, né? Vai ter que custar uma fortuna isso, entende? Às vezes o cara vem aqui e diz, não, nem é nada, nem vou ter que cobrar. Né? Então, são outras relações, né? de vida, tudo, né? Entende? Tu pode sair na rua e poder dar até um tabefe no prefeito se tu não gostou do prefeito, porque tu vai cruzar com ele por aí, com o vereador, etc. Isso foi uma coisa muito engraçada quando eu mudei para São Roque, agora você falando, eu lembrei. Ninguém que mora em São Paulo nunca viu o vereador. Eu nunca vi o vereador, eu não tenho nenhum amigo que viu o vereador, nem o prefeito, porque... Aqui tem que andar empurrando os vereadores, te encontram toda hora. Eles não param de encher o saco, os vereadores vêm até perguntar coisa, tirar dúvida que eles não sabem. E uma coisa que eu lembrei é que logo no começo sobra muito tempo. Então eu tinha na cidade um planejamento diário de coisas que eu tinha que fazer, que era muito menor do que eu tenho numa cidade menor ou no campo, porque se você mora no campo e precisa ir na cidade, e a cidade próxima é pequena, em um dia você faz tudo, coisa que em São Paulo você precisaria de 4, 5 dias para fazer. Estamos decididos, estamos quebrando as barreiras e construindo as pontes, chegando no campo para fazer esse nosso sonho, essa nossa vontade de viver no campo. Era meu sonho, eu estou muito feliz de viver no campo, eu sou muito satisfeita de viver aqui. Eu levanto todo dia, abro a janela e falo, que bom que eu estou vendo essa paisagem. Tem trabalho todo dia, tem dificuldade todo dia, mas é aquilo que eu aspirava e eu tô lá. Então, como é que daí vai sustentar a coisa?
aí é que entra a questão da técnica. Aí que você precisa saber qual é o barro, qual que é o sistema de saneamento, qual que é o quanto que precisa para plantar. As épocas de plantio. As épocas de plantio, que é o que a gente vai entrar agora, porque aí Que você bioma vai... você está... Isso, né? porque você vai começar o seu fazendo, né? Você quando for para fazenda, para o sítio, você vai começar o seu fazendo, você não para mais de fazer as coisas. E isso é muito legal, porque você entra no ritmo, né? Então, cada época da natureza você tem um fazendo, né? Você não tem fazenda. Agora, então, você vai fazendo. Agora, por exemplo, nós estamos em abril, é entrada de inverno, a gente começa todos os preparativos para os plantios de inverno, né? Então, o trigo nós vamos plantar em junho, né? Agora já começa as cenouras de inverno, etc, etc, né? Eu queria só fazer um parênteses no que a Tati está dizendo, porque muitas pessoas podem ficar pensando assim, mas eu sou, sei lá, eu trabalho com computação, eu sou secretário, eu sou não sei o que, sei lá, tem 1000 funções, né? Eu trabalho no banco. A Tati, imagina, trabalhava com teatro, e eu posso dizer para vocês assim que ela tem muitas habilidades, né, dentro do campo. Ela é uma pessoa que tem uma facilidade de aprender e de lidar com as coisas do campo, gosta de mexer com isso. Ela tem um feeling, vamos dizer assim, para essa coisa de mexer na paisagem. A gente já fez cortes aqui com retroescavadeira, com esteira, com tudo. Ela tem um dom para mexer com isso. E às vezes a pessoa tem essas habilidades e nem sabe. Está lá fazendo um serviço X, como ela fazia, imagina, mexia com teatro, porque ela faz agora, não tem nada a ver, né? É completamente diferente, é outra vida, né? Tanto que ela disse que está numa outra vida. Então a pessoa, aí eu queria dar essa sugestão, que a pessoa então de repente pegasse e passasse um período, ou de férias, ou tirar um tempo e ir num lugar que ela pudesse fazer vários tipos de serviço, né? Aqui a gente corta a lenha, nós é que carregamos as coisas, a gente faz todo o serviço, né? Então, de repente, ver se a pessoa gosta disso, né? Ou se isso aí, porque, por exemplo, o pessoal vai para a praia e fica no sol e tá tudo bem. Aí tu bota o cara no campo, o cara não pode ficar um pouquinho no sol, que já não aguenta estar no sol. Eu até nem entendo isso, né? Porque na praia as pessoas ficam no sol e não acham ruim, né? Aí vem para o campo e não quer estar no sol. Bom, aí no campo tu bota um chapéu, né? Então, experimentar isso, vivenciar isso, não só um fim de semana, né? Um tempo maior, né? Para ver um ritmo, assim, do que ela acha de estar fazendo aquelas tarefas todas, se gosta de mexer com animais, se gosta de mexer com plantas, né? Enfim, o que ela se interage. E de repente pode acontecer, como aconteceu com a Tati, de despertar nela um ser que tem uma coisa para as pessoas refletirem também. Isso. E a Rosete fez um comentário aqui que eu acho muito importante, que ela saiu do campo e ficou com vontade de voltar no campo, e ela disse: o campo nunca sai da gente. O que eu sinto é que o ser humano, ele tem uma biofilia natural. A gente tem naturalmente uma ligação com a natureza, e é por isso que os ritmos da natureza interferem tanto na gente. Os ciclos da lua, os ciclos do sol, os ciclos das estações, a gente tá muito coligado nisso, e mesmo que leve uma vida na cidade, tem essa amizade, essa biofilia, ou seja, essa amizade com a vida. Então, eu acho que realmente essa vida de grandes centros com milhões de pessoas não é uma coisa natural, não é uma coisa que vai dar certo. A gente precisava de cidades menores, intercaladas com o campo, e eu acho que eu fiz um favor para mim e para São Paulo, saindo de São Paulo. Eu acho maravilhoso que eu tenha feito isso. Tudo que alguém diz é uma perspectiva, essa é a minha perspectiva, né? E é como eu realizei esse passo. Mas eu acho importante isso porque a gente tem o campo na gente em algum lugar, e mesmo que a gente vá ficar na cidade, a gente tem que apoiar os processos de campo, tem que apoiar a produção agrícola limpa, tem que dar suporte para o agricultor, tem que saber de onde a comida vem, tem que estar preocupado se os recursos e os bens hídricos estão cuidados ou não. Então, mesmo que não seja a sua opção ir morar no campo dessa forma que a gente está dizendo, a gente tem um compromisso com o campo. Porque esse planeta era todo campo, não existia cidade. Tudo era campo, tudo era floresta, tudo era os biomas da terra, e a gente chegou aqui e começou a modificar isso. E as cidades chegaram num ponto de artificialismo, às vezes, tão extremo, que elas são uma alienação dentro desse campo, né? Dentro desse planeta. Bom, vai dar tempo da gente falar daquilo ou não? Eu vou rapidamente mostrar. A gente organizou assim, uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, então a gente queria trazer um pouco disso, que é as áreas que as pessoas precisam para produzir uma certa quantidade de alimento.
Eu vou passar rapidamente, isso aqui pode dar variações de 20, 30 ou até 40%, né? Em função de chuva, se é irrigado, se não é irrigado, variedade, etc. Então eu fiz uma média baixa, certo? Razoável, só para as pessoas terem uma ideia. Então, assim, ó, uma pessoa consome por ano mais ou menos uns 20 quilos de feijão, tá? Para te produzir isso, precisa de 100 metros quadrados, né? Milho, né? Você consome aí em torno de 19 quilos por ano, entre comer uma polenta, comer não sei o que, coisas feitas com milho, uma pipoca, etc. Né? Eu calculei mais ou menos uns 20 quilos. Para isso eu preciso de 115 metros quadrados. Tá? Milho verde, né? Eu nem botei aqui, mas dá 2 espigas por pé. Né? Então daria para você pensar quanto tu vai comer por ano, vai ter daí também tipo 50, 100 metros quadrados. Né? Arroz, nós temos uma área de arroz aqui de 1000 metros quadrados. Né? Arroz tu vai consumir 45 quilos de arroz por ano, isso é menos que um saco. Né? Tu precisa de 82 metros quadrados por pessoa para tirar isso. Né? Total, agora que a gente vai ter que encerrar por causa da bateria. Bom, então tem. Eu fiz uma lista. Hein? Eu vou falar dessa tabela para eles. Tá. A gente montou uma tabela que eu vou deixar no canal do Telegram. E nos cursos a gente tem trabalhado isso, obviamente, com o tempo, né, para as pessoas verem que, qual a capacidade dela e a área que ela precisa para levantar tudo isso. Isso. Porque depois você precisa de um pedaço para sua casa, se você for fazer uma hospedaria ou casa, aí você vai, é fácil porque você sabe que você quer fazer módulozinhos de 30 metros quadrados, isso é menos complicado de entender. Então eu vou deixar essa tabela junto com o resumo dessa live lá no canal do Telegram, que é uma tabela assim. Canal, né? Isso, a nossa bateria está acabando, nosso tempo também, por isso que eu quero terminar e explicar para vocês como é que usa. Vai estar lá a cultura. Você põe lá o que você come, o que você gosta de comer. Acha que consome. Você vai fazer um cálculo. Quanto que você acha que consome? Por exemplo, eu e o João calculamos um pão para nós dois por dia. Dá 300 gramas de farinha por dia. Vai dar 130 quilos de farinha por ano. E aí você tem uma produção média por hectare de trigo, que dá mais ou menos 300 toneladas. 250 metros quadrados. Pouquinho. Dá 300 toneladas por hectare. 3 toneladas por hectare. Então, calma. Você vai escrever o alimento. Você vai estimar quanto você consome. A partir da produção média por hectare, você vai fazer uma regrinha de 3 e descobrir quantos metros quadrados você precisa para essa produção, para conseguir essa produção para uma pessoa por ano. Não era essa a tabela que eu fiz? Aqui, ó, trigo. Né? Então vai dar o consumo por ano 60 quilos por pessoa, certo? E precisa de 250 metros quadrados uma pessoa para plantar o seu próprio trigo. Bom, a tabela que eu vou pôr lá tem depois assim, beneficiamento, se você precisa beneficiar ou não. Por exemplo, arroz, você vai precisar de uma certa estrutura de beneficiamento ou se associar com alguém que tem um descascador, alguma coisa assim, para poder ter o seu arroz. Trigo, você não precisa disso, é só debulhar, você vai ter o trigo. Então, na tabela beneficiamento, você coloca sim ou não, se aquele produto precisa de beneficiamento ou não. E depois tem armazenamento, que é por quanto tempo mais ou menos dá para guardar certos alimentos. Porque aí você pode fazer um ano produzir mais alguma coisa que você pode guardar por mais tempo ou deixar mais área para coisas que você precisa de consumo mais rápido ou se você tem uma feira. Então, de acordo com o seu estilo de vida, você pode ir preenchendo essa tabela. Abóbora, cebola, essas coisas dá para guardar por bastante tempo. Ano passado a gente conseguiu guardar batata doce por 9 meses, certo? Ou seja, então você ficou, nós estava colhendo, começando a colher do outro ano, ainda tinha batata para comer. Então, às vezes, tu consegue até fechar ciclos assim, né? E não é nada milagroso, é só uma questão de organizar, né? Entender um pouco de cada planta e como fazer. Isso, e depois, assim, claro, a gente vai fazendo várias lives, vai falar de bioconstrução, vai falar de outras coisas, e aí você vai montando esse seu mapa dessa sua vida no campo, que eu chamo de construir as pontes, e vai traçando as estratégias, vai ter aquela taxa de imprevisibilidade, graças a Deus, porque é também onde Deus atua, e aí, se Deus quiser, mais pessoas vão fazer transição da cidade para o campo, porque essa recolonização do campo, com essa nova visão, é o futuro que a gente precisa.
As pessoas no campo estão muito sem saber o valor do campo, as pessoas na cidade não estão muito felizes, às vezes, com a vida na cidade, precisando ir para o campo. Então, nós precisamos de uma reocupação no campo, com uma ressignificação, com um outro olhar, para a gente refazer essa história, né? Que a gente tem... Isso que a Tati está colocando é extremamente importante, porque se precisa de ideias novas e renovadoras no campo, né? E eu acho que muitas dessas pessoas estão na cidade ansiando em fazer isso, certo? O campo está precisando disso, de renovar, né? De ideias novas, de pessoas arejadas com outras ideias, etc, etc. A Tati é uma delas. E isso é o que a cidade pode dar para o campo, que é essa produção de cultura, é essa abertura para aprender, né? Que no campo isso está bem complicado. Então, a gente tem que ir para o campo com essa vontade de fazer a coisa, com essa abertura. Uma pessoa que vai da cidade para o campo, ela aprende permacultura muito mais fácil do que a pessoa que nasceu e cresceu no campo, não é verdade? Porque ela não tem os preconceitos todos de como é que o vô dela fazia, de como é que era, ou seja, ela tem muito mais abertura. Então eu acho que é isso, queria deixar essa perspectiva que foi a minha trajetória e ficar aberta para as perguntas de vocês, porque com certeza a gente não falou muita coisa aqui que está envolvido nisso, mas nós vamos continuar compartilhando coisas da permacultura que vão ajudar vocês a desenharem essas pontes. Mande as suas perguntas. Se inscrevam lá no canal do Telegram, é o Telegram, né? O Telegram. E é isso, a gente está à disposição. Obrigado por terem participado junto com a gente. Para mim é um mundo muito novo isso, eu estou olhando para um tareco aqui e vocês estão aí sei lá onde, mas enfim, eu estou tentando me ajustar a isso. A Tati disse que com o tempo eu me amanso direitinho, ela me escova todo dia para ver se eu vou me acalmando, e eu estou tentando interagir com as pessoas agora a partir dessas coisas aqui, em função das quarentenas, porque a gente não pode receber as pessoas aqui. Bom seria, né? Eu já expliquei para ele que ele não está falando com o celular, que tem pessoas ali dentro, não bem dentro, mas... Eu olhei lá dentro e não achei, mas enfim, tá bem. Tá. Bom, um abraço a todos, obrigada. Obrigado por tudo e um beijão. Beijo. Tá? Você é bom.